ele leva a garota linda que encontrou na rua para sua casa. Eu sou o tio Rock. Essa é a última parte dessa obra. Deixe sua opinião sobre ela e bora! Tudo começa em uma noite. Um jovem está voltando para casa e avista uma garota de cabelos avermelhados à distância. Ela chama sua atenção imediatamente e, com a confiança de sempre, ele decide atravessar a rua para falar com ela. No entanto, ao perceber sua aproximação, a garota se afasta. Empolgado, ele não percebe um caminhão se aproximando e acaba sendo atropelado. Ele sente a vida escapando rapidamente, mas antes de tudo escurecer, houve uma conversa entre a garota e o motorista. É então que descobre que, na verdade, foi ela quem se jogou nele, protegendo-o do impacto e ficando em seu lugar. Ali, caído no asfalto, ele apenas consegue vê-la se afastando em direção à lua, tornando-se ainda mais fascinante aos seus olhos. Apesar da dor, ele reúne forças para perguntar ao motorista para onde ela foi, mas o homem insiste para que ele fique quieto considerando seu estado crítico. Mesmo assim, ele se arrasta determinado até uma estação de ônibus, onde finalmente a encontra. Surpresa ao vê-lo, a garota decide ajudá-lo a se cuidar. Ele mal consegue falar, completamente hipnotizado pelo jeito dela, pelo aroma e pela presença marcante. Sem hesitar, ela tira o casaco e o envolve para aquecê-lo antes de sair em busca de ajuda. Quando ela se vira para ir embora, ele tenta segurá-la, mas ela o impede, explicando que suas pernas estão quebradas e que a adrenalina do acidente está diminuindo. Logo, ele não conseguirá mais se mover. Ela se despede e parte, enquanto ele, dominado pela dor, sente seu corpo desmoronar. Seus olhos se fecham e ele a vê desaparecer na neve. No entanto, no meio do sofrimento, um impulso nasce dentro dele. A paixão que surgiu em um instante o faz reunir forças para gritar e pedir que ela espere. A garota tenta fazê-lo parar, alertando que se continuar forçando o corpo, pode acabar morrendo. Mas ele, com a voz fraca, responde que, ao vê-la partir naquela noite, ela parecia uma princesa rumo à lua, alguém desejada por todos, mas por quem ninguém lutava. Foi então que ele entendeu. Quando se ama alguém, é preciso lutar, ou essa pessoa desaparecerá para sempre. E foi ali que ele decidiu que, mesmo que custasse sua vida, ele iria atrás dela. Respirando fundo, ele reúne coragem e declara que a ama desde o momento em que a viu, mesmo sem saber seu nome. Em seguida, pergunta se ela aceitaria sair com ele. A garota, surpresa com a confissão, começa a se afastar. O coração dele aperta, mas então de repente ela para, se vira e diz que sairia com ele, se eles se casassem primeiro. Sem pensar duas vezes, tomado pela emoção, ele responde que sim, que se casaria com ela e jamais se arrependeria dessa escolha. Mas no instante seguinte, a dor o domina novamente e ele desmaia. Algum tempo depois, ele desperta no hospital, com as flores balançando ao vento e o inverno já passado. Enquanto se recupera dos ferimentos, reflete sobre tudo o que aconteceu e começa a se perguntar se a resposta da garota foi apenas uma maneira gentil de rejeitá-lo sem ser cruel. Além disso, fica pensando qual seria o nome dela. Ao receber alta, ele tenta seguir sua vida, mas não consegue entrar na universidade que almejava, acabando por perder um ano. Apesar disso, ele não desiste e continua sendo o melhor aluno possível. Várias escolas tentam recrutá-lo, mas ele recusa todas, pois seu verdadeiro foco é encontrar a garota daquela noite. Para isso, começa a trabalhar incansavelmente, ocupando todo o seu tempo na esperança de um dia vê-la novamente. Mas ela nunca aparece. Para não preocupar seus pais com sua rotina exaustiva, ele aluga um pequeno apartamento e se muda. Em uma noite solitária, perdido em seus próprios pensamentos, ele deseja mais do que tudo vê-la mais uma vez. Como se fosse um sonho, o interfone toca. Ele abre a porta e, sob a luz prateada da lua, lá está ela. A garota que nunca saiu de seus pensamentos o encara e sorri suavemente. Então, ela o cumprimenta dizendo que finalmente se encontraram de novo. Em seguida, se apresenta. Seu nome é Tsukasa. Antes que ele consiga reagir, ela pergunta se pode entrar, pois precisa falar sobre algo importante. Sem palavras, ele a convida para entrar, completamente paralisado pelo encanto de sua presença. Eles se sentam, e ela desliza um papel sobre a mesa, pedindo que ele assine. Curioso, ele questiona do que se trata, e ela responde: é a promessa que fizeram naquela noite. Ela relembra que para saírem juntos, deveriam se casar. Ele fica surpreso, mas Tsukasa esclarece que se ele não quiser, tudo bem. Ela simplesmente irá embora. Sem perder um segundo, ele agarra o papel e afirma que jamais disse que não queria. Mesmo com o tempo que passou, ele ainda ama e nada mudará isso. Um pouco envergonhado por falar aquilo em voz alta, ele respira fundo e começa a preencher o documento quase sem ler. Ao terminar, entrega a papelada para ela, que então declara que o acompanhará até o cartório para oficializar o casamento. Isso lhe parece um pouco repentino, mas, sem hesitar, ele decide segui-la. No caminho, Tsukasa começa a pronunciar o nome dele e pergunta como ele ficaria com o sobrenome dela. Yusaki comenta que sempre achou o próprio nome estranho, mas ela explica que, na verdade, o nome Nasa é muito especial para ela, e que acha até encantador. Isso faz Yusaki se sentir mais tranquilo, como se de alguma forma tudo tivesse se encaixado.
Ao chegarem no cartório, são informados de que, por serem menores de idade, precisam da autorização dos pais. Após entregarem os documentos, o funcionário os parabeniza pelo noivado, deixando Yusaki um pouco sem graça. Ao saírem, Tsukasa pergunta se ele gostaria de caminhar de mãos dadas. Ainda inseguro, ele pergunta se pode realmente fazer isso. Ela sorri e lembra que agora que estão casados, ele pode segurar a mão dela sempre que quiser. Juki, todo nervoso, segura a mão dela, sentindo sua suavidade e pensa consigo mesmo que aquele é o melhor momento da sua vida. Ele finalmente pode segurar a mão dela sempre que desejar. No entanto, acaba apertando um pouco mais do que deveria, fazendo-a rir e avisar que ele estava segurando com muita força. Tsukasa, percebendo a empolgação dele, comenta que não está convencida de que ele realmente entendeu e que ele acabou falando isso em voz alta. Yusaki, todo sem jeito, pede desculpas. Ela pergunta se já estão casados, ele confirma, e ela, com um sorriso, diz que então ele pode segurar a mão dela sempre que quiser. Os dois seguem caminhando de volta para casa, e Tsukasa, curiosa, pergunta se ele tem 2 colchões. Juki responde que só tem um, o que deixa Tsukasa ainda mais intrigada. Mais tarde, Yaki está deitado na cama, refletindo sobre o casamento e o fato de finalmente poder segurar a mão dela. Ele percebe que terão que dividir o espaço, e logo se dá conta de que a cama é muito pequena para os dois. Pensando em comprar uma cama nova online, percebe que não chegaria a tempo, então começa a ajeitar almofadas para tentar encontrar uma forma de dormirem confortavelmente juntos. Nesse momento, Tsukasa entra na sala, e ao perceber o que ele está fazendo, comenta que do jeito que ele arrumou, ficará desconfortável para dormir. Yusaki, surpreso, pergunta desde quando ela estava ali, e por que não avisou antes. Tsukasa explica que a porta já estava aberta e que não quis incomodar os vizinhos com o barulho do interfone. Ela conta que estava observando ele desde o momento em que começou a arrumar a cama. Yusaki, curioso, pergunta o que ela estava fazendo, e ela responde que estava pegando sua mala, que estava guardada em um armário. Então, Yaki pergunta se a família dela não ficaria preocupada com sua ausência. Tsukasa responde que, na verdade, não tem mais um lugar para onde voltar. Isso deixa Yusaki nervoso, mas ela logo acrescenta que vai ficar ali naquela noite e em todas as outras, porque agora estão casados e vão morar juntos. Ela também comenta que a cama de Yusaki é muito pequena para os dois. Sem pensar muito, Yusaki responde que dormiria no chão apenas com uma manta se fosse necessário para que ela ficasse confortável. No entanto, Tsukasa, sorrindo, diz que isso não será preciso, pois ela passará a noite em um hotel. Isso deixa Yusaki um pouco triste, sem saber como fazer tudo funcionar para que possam viver juntos. Vendo a decepção dele, Tsukasa pede que ele se acalme e diz que não precisa se preocupar. O jeito tranquilo dela faz Yusaki se sentir mais seguro, e sem pensar, ele se ajoelha e pede a mão dela em casamento novamente. Tsukasa, surpresa, responde que já sabia o motivo e que seria bobo não entender. Então, ela faz a mesma pergunta para ele. Yaki, todo sem graça, responde que a razão dele é que a ama. Tsukasa sorri e diz que foi exatamente por isso que se casou com ele, porque só se casaria com alguém que realmente a amasse. Yusaki, curioso, pergunta o motivo de ela o amar, mas ela responde que isso é algo que não vai contar e se despede dele. Yusaki, um pouco perdido, a acompanha até a porta e, ao vê-la indo embora, sente uma sensação de abandono, com medo de que ela desapareça novamente, como da última vez. Antes que ela saia de vez, ele a chama e pede para que não vá embora. Ele diz que vai até uma loja comprar um colchão para que ela não precise passar a noite fora. Tsukasa, sorrindo, responde que então o colchão deveria ser viscoelástico. Logo, os dois vão até uma loja grande, cheia de colchões, e Yusaki começa a explicar as diferenças entre os modelos e seus preços, garantindo que ela pode escolher o que quiser sem se preocupar com o custo. Tsukasa, sorrindo, diz que aquele será o primeiro presente de seu marido. No meio de tudo isso, Yaki percebe que aquilo é quase como um encontro. Ele se anima e tenta segurar a mão dela, afinal, agora ela é oficialmente sua esposa. Tsukasa, sem hesitar, segura a mão dele também, e juntos começam a escolher o colchão ideal. Depois de um tempo, eles voltam para o apartamento de Yaki e ele começa a desembalar os colchões novos. Yusaki estende o colchão de Tsukasa e ela, animada, logo se deita nele para testá-lo. Tímida, ela convida Yusaki para deitar ao seu lado, mas ele rapidamente responde que comprou o colchão para que ela fosse a primeira a usá-lo. Após um tempo, Tsukasa pergunta onde fica o banheiro, e Yusaki, um pouco envergonhado, responde que não tem um em casa e que costuma tomar banho em um banho público pela manhã. Ao ouvir isso, Tsukasa comenta que para ela dormir ali, ainda falta muita coisa. Então, sugere que saiam juntos para comprar o que for necessário para que possam descansar direito. Minutos depois, com tudo já comprado, Tsukasa vai ao provador para se trocar. Yusaki também queria trocar de roupa, mas ela o impede, dizendo que ele pode se trocar onde quiser, pois não tem problema. Yusaki, tímido, responde que não faria isso porque ficaria com vergonha. Tsukasa, rindo, diz que tudo bem, pois ela também ficaria constrangida se alguém a visse se trocando. Quando ela sai do provador com o cabelo preso, Yusaki a observa e pensa que ela está ainda mais linda assim.
Já na hora de dormir, Yusaki, animado, percebe que Tsukasa já está em sono profundo, enquanto ele não consegue dormir, nervoso e empolgado. Ele se vira para observá-la, e nesse momento ela se mexe e acaba saindo do colchão. O cabelo dela, que estava preso, se solta e cai suavemente. Yusaki, sem pensar, se levanta para ajeitá-lo e cobri-la para que não pegue um resfriado. Mas ao vê-la ali deitada, o clima o deixa muito nervoso. Ele olha para sua nova esposa e sente vontade de que o primeiro beijo aconteça com ela acordada. Antes que faça qualquer coisa, Tsukasa se mexe e acorda. Ele fica assustado, achando que foi pego no flagra, mas ela apenas se levanta para beber água. Aliviado, Yusaki volta a deitar-se. Quando ela retorna, joga-se na cama e, sem perceber, cobre-se com o cobertor dele, deixando-o com frio. Na manhã seguinte, Yusaki acorda e vê Tsukasa meio confusa, com o cabelo bagunçado e duas colchas sobre ela. Ao começar a pijama sem perceber que Yusaki ainda está no quarto, ele, um pouco constrangido, pede para ela esperar, já que ele ainda está ali. Então, sai do quarto para que ela possa se trocar com tranquilidade. Tsukasa comenta que tem muita luz no quarto para se trocar ali. Yusaki, nervoso, decide esperar lá fora. Quando ele volta para a cozinha, Tsukasa já estava lá, e ela pergunta se ele a chamou de novo pelo nome da casa. Yusaki confirma, e Tsukasa, refletindo um pouco, diz que agora que eles compartilham o mesmo sobrenome, ela deveria chamá-lo de outro jeito. E com um sorriso, ela diz que depois de pensar, vai chamá-lo de Nasa. Isso deixa Yusaki completamente sem jeito, e ele começa a sentir um frio na barriga. No dia seguinte, Tsukasa se oferece para fazer o café da manhã, e Yusaki, ainda com aquele sorriso bobo no rosto, só observa. Quando Tsukasa abre a geladeira, dá de cara com apenas um tipo de alimento. Yusaki, todo tranquilo, diz que aquilo é o melhor para manter a saúde e cheio de vitaminas, sem desperdiçar nada. Tsukasa ri, achando engraçado, e começa a preparar uma variedade de pratos para o café da manhã, deixando Yusaki impressionado com a habilidade dela. Depois de comer, ela pergunta sobre os banhos públicos que Yusaki comentou na noite anterior, e ele responde que iriam lá depois do café. Aí ela pergunta se ele tem sabonete e shampoo para ela, e Yusaki, sem pensar muito, diz que tem uns de reserva, mas acaba descobrindo que os que ele tem não servem para ela. Então os dois decidem passar numa loja antes de seguir para o banho público, para ela comprar o que precisa. Quando chegam, encontram Kenen, uma das funcionárias e filha dos donos. Ela olha surpresa para Yusaki e Tsukasa e comenta que depois de tanto estudar com Yusaki, achou que ele já nem se interessava mais por garotas, o que deixa Yusaki todo sem graça, respondendo rapidamente que sim, sente atração por mulheres, especialmente por Tsukasa. Kanen, rindo, diz que eles parecem um casal, e Yusaki, todo sem jeito, responde que não são só um casal, mas que estão casados desde o dia anterior. Isso deixa Kanen chocada, mas ela, feliz com a novidade, diz que, como forma de comemoração, vai deixá-los entrar de graça no banho. Tsukasa agradece pelo gesto e decide entrar primeiro. Quando ela se despede de Yusaki, ele também vai entrar, mas Kanen o puxa de volta e diz que ele só entra de graça se contar o que rolou, como se casaram. Ela, curiosa, pergunta quantos anos Yusaki tem, e ele responde que tem 16, o que deixa Kanen totalmente surpresa, a ponto de gritar que ele tem um gosto peculiar por garotas mais novas, causando um alvoroço. Depois dessa confusão, Kanen pergunta quando seria a cerimônia, e Yusaki, meio sem saber o que dizer, comenta que não tinha pensado em fazer uma cerimônia, pois acha que é um gasto desnecessário. Kanen fica um pouco decepcionada e pergunta quando ele daria um anel, e Yusaki, sem muita preocupação, responde que um anel não é tão essencial. Isso a faz suspirar e perguntar se ele ao menos fez um pedido de casamento. Yusaki, um pouco envergonhado, admite que não pediu, o que faz Kanen comentar, meio filosofando, que na real, nem a cerimônia, nem o anel, nem o pedido são tão necessários. Ela diz que o essencial é que se ele se casou com Tsukasa, foi por amor, e que agora sua responsabilidade é protegê-la, cuidar dela e fazê-la feliz. As palavras de Kanen, apesar da idade dela, fazem Yusaki refletir, e ele, motivado por aquele discurso, decide que vai viver para fazer Tsukasa feliz, mesmo sem anel ou cerimônia. Yusaki, por sua vez, começa a lembrar do acidente, de como se sentiu e de como quase morreu. Aquele momento o assusta e ele acorda sobressaltado, tentando se lembrar da realidade. Logo, Aya aparece cumprimentando Yuzaki e comenta que já conheceu Tsukasa. Yuzaki confirma que Tsukasa é da família dele. E Aya começa a contar para Tsukasa que, graças a Yuzaki, os banhos públicos foram salvos. Tudo isso porque, depois de uma má gestão e alguns desvios do avô de Aya, os banhos estavam à beira da falência. Foi Yuzaki quem, com sua ajuda, dobrou o número de clientes e salvou o local. Tsukasa, agradecida, sorri, mas Yuzaki, com humildade, diz que foi a própria Aya quem salvou o lugar com sua dedicação. Enquanto isso, Tsukasa começa a notar que há uma tensão no ar entre os dois, então pergunta de onde Yuzaki conhece a Aya. Yuzaki, um pouco sem saber como explicar, diz que a conheceu na escola, quando eram amigos. Já no apartamento, Tsukasa começa a sentir uma solidão que jamais imaginou. Recorda da caminhada que fez após o acidente, quando se sentia invisível com o sangue marcando a neve e se perguntando quanto mais teria que andar para encontrar alguém que a aguardasse em um lar, alguém que a recebesse com carinho. Agora, sozinha no apartamento, ela se questiona se Yusaki realmente cumprirá sua promessa de acompanhá-la. Ela começa a limpar o lugar, tentando ocupar a mente, mas o silêncio ao redor a faz se sentir ainda mais sozinha. Quando Tsukasa começa a revisar o apartamento, se surpreende ao notar que Yuzaki já havia deixado tudo organizado
organizado, algo que ela não esperava, mas que também não a espanta, já que ele sempre foi tão metódico. Em seguida, ela decide dar uma olhada no armário, tentando ver se há algo fora do lugar, mas, ao imaginar que talvez encontrasse algo pessoal demais, ela hesita e acaba desistindo de mexer ali. Então, resolve preparar alguma comida para dar a Yusaki uma recepção calorosa, mas fica em dúvida se terá tempo até o almoço, sem saber ao certo o que fazer. No meio desses pensamentos, a campainha toca, e Tsukasa, achando que seria Yusaki, vai atender à porta. Porém, ao abrir, se depara com sua irmã, Shitou. Shitou a cumprimenta e com um tom de desprezo comenta que está surpresa em ver Tsukasa em um apartamento tão modesto. Tsukasa, sem paciência, interrompe, fechando a porta na cara da irmã, mas Shitou não desiste e começa a bater repetidamente, pedindo para ser ouvida. Tsukasa, irritada, pergunta o que ela quer, e Shitou responde que tanto a tia-avó quanto ela estavam preocupadas com o sumiço repentino de Tsukasa. Tsukasa, sem hesitar, responde que se ainda estivesse lá, seria um fardo para os outros e pergunta se a tia-avó sabia que Shitou estava à sua procura. Shitou, pega de surpresa, diz que tudo o que estava fazendo era por Tsukasa, e tenta abraçá-la, mas Tsukasa recua, rejeitando o gesto. Tsukasa, com serenidade, sugere que Shitou volte e diga à tia-avó que ela já se casou. Isso surpreende ainda mais Shitou, mas Tsukasa tranquiliza, dizendo que em alguns dias se apresentariam para todos e então poderiam ficar em paz. Com isso, Tsukasa se despede e fecha a porta. Minutos depois, Yuzaki sai do apartamento e encontra Shitou sentada nas escadas que levam ao andar onde ele mora. Ao vê-la chorando, ele para e se aproxima para confortá-la, sem saber que ela era irmã de Tsukasa. Depois de acalmá-la, Shitou pergunta o que ele pretendia fazer e Yusaki responde que estava procurando um local para pedir Tsukasa em casamento, o que a deixa perplexa. Mas antes que ela possa dizer algo mais, Tsukasa surge na porta e, ao vê-los conversando, comenta que ouviu sua voz e saiu para entender o que acontecia. Yusaki explica que lembrou que ele só tinha uma chave e que ela não poderia sair sem ele. Ao ouvir isso, Chitou fica chocada e furiosa ao descobrir que Yusaki é o marido de sua irmã. Em um acesso de raiva, ela tenta atacá-lo. Mas Yusaki, tentando manter a calma, pergunta a Tsukasa se ela conhece bem a irmã. Tsukasa, tranquila, confirma que Chitou é filha das pessoas que cuidaram dela. Yusaki então se apresenta a Chitou, que por sua vez fica na defensiva, claramente desconfiada dele. Ele tenta manter a compostura e sugere que seria melhor conversarem com mais calma, convidando Chitou a entrar no apartamento para um diálogo sereno. Chitou, não convencida de que Yusaki é uma boa escolha para sua irmã, decide levá-lo à força até a casa dela para confrontá-lo. Durante o caminho, ela começa a fazer acusações infundadas, tentando revelar mentiras sobre ele e sua relação com Tsukasa. Chama então suas criadas, Aurora e Charlotte, para ajudá-la, mas as coisas não saem como ela esperava. As duas, sem querer, acabam criando uma situação constrangedora para Chitou, já que o que ela realmente queria eram fotos comprometedoras de Yusaki e Tsukasa. Aproveitando a confusão, Yusaki escapa pelas sombras. Enquanto isso, Chitou e suas servas começam a procurá-lo pela casa. E Yusaki, ouvindo suas vozes, se esconde em uma sala com um perfume familiar muito parecido com o de Tsukasa. Ao investigar o ambiente, ele se depara com uma caixa especial, que contém uma pedra lunar reluzente. Ao observar com mais atenção, ele percebe que a pedra está cuidadosamente guardada, e a caixa possui inscrições detalhadas. Nesse momento, Charlotte surge, abrindo a porta com força e tentando atingir Yusaki com uma espada, acreditando que ele havia invadido uma área restrita. Contudo, durante o confronto, a espada de Charlotte acaba atingindo o vidro da caixa que guardava a pedra lunar, quebrando-o. Todos ficam atônitos, e Yusaki prontamente solicita que tragam as ferramentas para reparar a caixa. Enquanto realiza o conserto, Chitou pergunta se ele conhece o passado de Tsukasa, ao que Yusaki responde negativamente, deixando Chitou profundamente ofendida. Ela desabafa dizendo que não consegue entender como Tsukasa poderia ter se apaixonado por alguém como ele. Mais tarde, já no apartamento de Yusaki, Tsukasa pede que ele ligue a televisão para ver um filme, mas ao olhar em volta, percebe que ele sequer tem TV. Intrigada, ela questiona o motivo, e Yusaki, um pouco encabulado, explica que não é muito fã de cinema. Isso a deixa um tanto decepcionada, pois ela esperava que ele compartilhasse com ela a emoção de ver filmes, e não que o fizesse apenas por cortesia. Tsukasa começa a explicar que, para ela, o cinema é algo mais profundo, que envolve sentimentos reais e empatia. Em seguida, eles vão até um centro comercial comprar uma televisão, e Yusaki começa a analisar preços e especificações. No entanto, Tsukasa comenta que isso não tem tanta importância, já que o essencial é vivenciar a experiência cinematográfica, independentemente da nitidez da imagem. Horas depois, Yusaki conversa com Kanen nos banhos públicos sobre a proposta de casamento que fez a Tsukasa na igreja. Kanen, em tom bem-humorado, diz que já era hora. Ela pergunta quando Yusaki entregará o anel, mas ele, sorrindo timidamente, responde que acha que Tsukasa não vê isso como algo essencial. Kanen explica a Yusaki que todas as objeções que Tsukasa faz sobre coisas caras ou requintadas são, na verdade, uma forma gentil de proteger o ego dele, pois ela é uma pessoa generosa que se importa com os sentimentos dele.
Isso leva Yusaki a refletir mais profundamente sobre Tsukasa e os motivos pelos quais ela age com tanta discrição em relação a certos luxos. Alguns minutos depois, Tsukasa sai do banho, toda renovada, e Yusaki a observa com um olhar doce, como se fosse a primeira vez que a visse daquela forma. Tsukasa nota o olhar dele, e ambos ficam em silêncio, um pouco envergonhados, despedindo-se de Kanen antes de seguir para o apartamento. No caminho, Yusaki comenta que, após o almoço, terá que ir trabalhar e só deve voltar por volta das 9 da noite, já que havia faltado no dia anterior sem aviso. Tsukasa se entristece um pouco com a ideia de passar o dia sozinha. No parque, Yusaki percebe que estão completamente a sós. Tsukasa está sentada em um banco, olhando para o lago e aparentando estar introspectiva. Ao observá-la melhor, ele percebe que ela parece abatida, talvez por saber que ficará sozinha por horas. Ele se aproxima e segura sua mão, fazendo Tsukasa se surpreender. Então, sem dizer nada, ele a beija com paixão. Ao longe, Charlotte e Aurora observam a cena. Horas depois, Yusaki se despede de Tsukasa dizendo que precisa ir trabalhar. Ela, um pouco apreensiva, pergunta se está tudo bem, e ele responde que apenas estava pensando se ela ainda estaria ali quando ele voltasse. Tsukasa, sorrindo, responde que se ele quer ter certeza, pode voltar mais cedo. Isso o motiva a se apressar no serviço e retornar o quanto antes. Durante o expediente, Yusaki não consegue tirar Tsukasa da cabeça, nem o beijo que trocaram no parque. Ele a vê tão encantadora e frágil, triste por ele ter que sair para trabalhar, e isso mexe muito com ele. Começa a se perguntar como poderia fazer para não se sentir só quando ela não estiver por perto. E mais ainda, como garantir que ela também não se sinta sozinha na ausência dele? Enquanto reflete, recorda o momento em que segurou a mão de Tsukasa e o que Kanin disse sobre o anel de compromisso, percebendo que algo simbólico poderia representar que jamais ficarão separados, seja pela distância ou pelas circunstâncias. Mais tarde, ao chegar em casa, Yusaki é recebido por Tsukasa, que já deixou o jantar pronto. Isso o faz sorrir, reconfortado por vê-la ali, esperando por ele. Após um tempo agradável juntos, ele pergunta se ela gostaria de um anel de compromisso, como símbolo do amor verdadeiro que sente por ela. Tsukasa, porém, responde que não acha necessário, afinal já estão casados. Yusaki se surpreende com a resposta e tenta introduzir a ideia de um anel de casamento, com diamantes, mas Tsukasa logo o corrige, explicando que os anéis de casamento não são exatamente o que ele pensava. Ela diz que o anel de noivado é dado no pedido, enquanto o de casamento é trocado na cerimônia. O anel de noivado costuma ser mais vistoso e reservado para ocasiões especiais, com valor simbólico elevado, algo próximo de 3 meses de salário. Essa explicação deixa Yusaki um tanto impressionado, surpreso com o valor simbólico do gesto, mas também confuso com a complexidade dessas tradições. A conversa se aprofunda e se transforma em uma reflexão sobre o amor e o compromisso entre eles. Yusaki, embora pego de surpresa, sente que está compreendendo melhor os sentimentos e os costumes de Tsukasa. Eles seguem conversando, com carinho e atenção no ar, já compartilhando o entendimento de que, para ambos, o mais importante não é o valor das coisas, mas o amor sincero que sentem um pelo outro. No dia seguinte, ao chegar à joalheria, Yusaki se espanta com os preços dos anéis. Alguns passam de 3 salários, o que o deixa completamente desnorteado. Ele pergunta à vendedora por que são tão caros, e ela explica que aqueles diamantes são raros, totalmente legítimos, e que a loja é a única no mundo que oferece essas gemas. Ela também diz que os anéis de compromisso devem ser especiais, mas não excessivamente chamativos, devem brilhar como o amor cotidiano dos casais. Simples, mas com um brilho próprio. Isso faz Yusaki refletir, e ele decide comprar um anel. Mas para sua surpresa, Tsukasa aparece na loja, o puxa de volta e, com firmeza, diz que não esperava que ele realmente fosse comprar aqueles anéis tão caros. Ela sugere que visitem outra loja com preços mais acessíveis. Poucos minutos depois, já estão em outro lugar com peças bem mais em conta, o que deixa Yusaki surpreso. Ele pergunta a Tsukasa qual anel ela gostaria, dizendo que quer comprar um para ela, para que nunca se sinta sozinha. Tsukasa, emocionada pelo gesto, beija sua bochecha, o que o pega de surpresa. Ele, ainda sem entender, pergunta o motivo, e ela responde que se importa muito com ele. E ao vê-lo se esforçando tanto para fazê-la feliz, sentiu vontade de expressar sua gratidão. Com os anéis comprados, os dois voltam ao apartamento. Tsukasa diz a Yusaki que jamais esquecerá aquele dia, e como ele demonstrou tanto carinho e cuidado. Ela acredita que, com o tempo, o amor deles só vai brilhar mais, como o brilho dos anéis. Na manhã seguinte, Tsukasa acorda cedo e começa a preparar o café. Yusaki, ainda pensando no dia anterior, nota como a cama está pequena e como o apartamento parece apertado para 2. Começa a cogitar uma mudança, talvez para uma casa mais espaçosa, com um banheiro próprio. Determinado, pergunta a Tsukasa se ela gostaria de se mudar para um lugar maior, já que o espaço atual parecia limitado. Tsukasa, surpresa, diz que não gostaria, pois já se acostumou ao ambiente pequeno. À noite, após o trabalho, Yusaki caminha até o prédio e pensa em como abordar o assunto da mudança sem que ela se sinta mal ou ache que ele quer se afastar.
Pouco depois, saem para o parque conversar sobre isso. Yusaki pergunta se ela se sente incomodada com o apartamento e ela diz que não, que na verdade está bem ali. Comenta ainda que uma mudança custaria caro. Yusaki, tentando animá-la, fala sobre as vantagens, como ter um projetor ou um mini cinema, o que deixa Tsukasa animada. Caminhando de volta, Tsukasa pergunta se ele já tem permissão dos pais para mudar. Yusaki, sem pensar duas vezes, diz que vai perguntar na hora. Só então ele percebe que não consegue explicar aos seus pais que se casou, o que o deixa um pouco inquieto. Quando Yusaki liga para os pais, eles se mostram surpresos e pedem para conhecer Tsukasa antes de autorizarem a mudança. Um tanto nervoso, Yusaki conta a situação para Tsukasa e diz que precisarão ir até a casa dos seus pais para que ela seja apresentada. Isso o deixa levemente ansioso, pois sabe que seus pais têm um comportamento excêntrico e podem soltar comentários fora do comum. Tsukasa, com serenidade, pede que ele se acalme, dizendo que compreende tudo. Mas, antes da viagem, ela solicita que Yusaki compre uma câmera, pois deseja registrar o momento. Refletindo sobre tudo o que está acontecendo, Yusaki percebe que aquilo, de certa maneira, se assemelha a uma lua de mel. O caminho até a residência dos pais dele é extenso, e para chegar lá, precisarão pegar um trem rumo a Anaria, o que torna tudo mais especial, já que estarão juntos por um longo tempo. Após adquirir a câmera, Yusaki começa a tirar várias fotos de Tsukasa, registrando expressões e detalhes dela. Tsukasa, com um sorriso brincalhão, toma a câmera de Yusaki e tira uma foto dele, dizendo que agora tem uma lembrança dele também. Já em Kyoto, ao chegarem, Yusaki pergunta se Tsukasa gostaria de passear pela cidade. Animada, ela diz que queria visitar algumas padarias e museus de mangá. Mas Yusaki, desejando compartilhar algo histórico com ela, propõe visitar locais antigos da cidade. Tsukasa, um pouco relutante, acaba aceitando ao notar que ele ficou um pouco chateado por ela não ter se animado com a ideia. Mais tarde, ele a leva até uma loja e compra um kimono para ela. Quando ela o veste, ele a observa encantado e diz que ela está maravilhosa, deixando Tsukasa corada. Nesse instante, Shito aparece e interrompe, dizendo que eles estavam melosos demais, como se precisassem da aprovação de todos para demonstrarem afeto. Yusaki, com tranquilidade, responde que só queria que mais pessoas apoiassem o relacionamento deles, pois acredita que isso tornaria o amor deles mais sólido. Isso parece emocionar Tsukasa, que passa a compreender ainda mais o quanto Yusaki significa para ela. Shito, entendendo a situação, pergunta se Tsukasa gostaria de acompanhar suas acompanhantes até uma cafeteria e ao museu de mangá, o que anima Tsukasa. Ela aceita, mas antes de sair, Shito diz a Yusaki que, naquele dia, ele deveria tratá-la como Matsuka para ver se realmente merece sua irmã. Yusaki, sem pensar duas vezes, concorda e leva Shito para um passeio pela cidade, imaginando como as coisas poderiam evoluir. Enquanto isso, Tsukasa está em uma padaria com Aurora e Charlotte, e ambas começam a perguntar como ela se apaixonou por Yusaki. Um pouco envergonhada, ela não responde de imediato, mas Charlotte insiste perguntando o que ela mais aprecia nele. Por fim, Tsukasa responde que adora o jeito cuidadoso e gentil com que ele fala. Isso surpreende as duas, que dizem que Yusaki parece ser o tipo ideal para ela. Tsukasa fica vermelha e tenta mudar de assunto. Mais tarde, já no metrô, Yusaki e Tsukasa seguem para Nara, onde moram os pais dele. Nervosa, ela pergunta se será bem recebida ou se enfrentarão resistência. Yusaki a tranquiliza, dizendo que cuidará de tudo. Alguns minutos depois, eles chegam a casa, mas Tsukasa fica ainda mais inquieta ao ver que algo se passa na porta. Para sua surpresa, Kanoka, mãe de Yusaki, já os aguardava. Ao se apresentar, Kanoka, visivelmente tensa, pede que se acomodem, mas logo sai apressada, dizendo que irá preparar o chá. Depois de algum tempo, todos estão à mesa. E Tsukasa, ainda um pouco tensa, entrega um presente para os pais de Yusaki. Ela diz que é algo simples, mas feito com carinho. No entanto, os pais não demonstram muita reação, o que a deixa desconfortável. Yusaki, tentando aliviar o clima, pede que os pais ajam normalmente, já que foram eles quem os convidaram. Os dois, porém, dizem que não estavam emocionalmente preparados e pedem para conversar em particular com Tsukasa. Após algum tempo, eles vão até o quarto de Yusaki, mas como ele só veio para a mudança, o cômodo está vazio. Observando o local, Yusaki pergunta a Tsukasa o que seu pai havia dito, mas ela, com um sorriso misterioso, responde que é segredo. Nesse instante, Kanoka entra no quarto com um sorriso e avisa que o colchão de Tsukasa está no armário e a cama deles ficará ao lado. Sem entender, Yusaki vai buscar o colchão e, ao vê-lo, se dá conta de que, pela primeira vez, ele e Tsukasa dormirão juntos. Ele compreende então o que sua mãe quis dizer. Tsukasa, já entendendo o clima, vai se trocar. Quando os dois estão deitados, Yusaki, com certa timidez, pergunta se ela se importaria de dormir em seu braço. Ela, sem hesitar, aceita e Yusaki, contente por tê-la ali, começa a se incomodar porque seu braço adormece. Percebendo, Tsukasa pergunta se ele está bem, e ele responde que não. Ela tenta mudar de posição para aliviar a pressão, mas só agrava a dor. Sentindo-se culpada, ela volta para o colchão, dizendo que não quer deixá-lo mais desconfortável. Yusaki, sorrindo, pede um beijo de boa noite, deixando claro que gostaria que ela tomasse a iniciativa.
Envergonhada, ela atende ao pedido. Na manhã seguinte, Tsukasa percebe que precisa se arrumar diante de Yuzaki, já que ele está dormindo ao seu lado. Ela decide se apressar, imaginando que se fizesse isso rapidamente, ele nem notaria. Yuzaki, embora não estivesse completamente adormecido, resolveu lhe dar privacidade e virou para o outro lado para não incomodá-la. Algum tempo depois, Tsukasa sai de casa para ver o nascer do sol. O pai de Yuzaki, ao encontrá-la acordada tão cedo, pergunta sobre seu filho. Tsukasa, sorridente, responde que ele ainda estava dormindo, pois não conseguiu descansar bem durante a noite. O pai de Yuzaki, sem saber muito o que dizer, permanece calado, mas Tsukasa quebra o clima e comenta que Yuzaki lhe contou que ele era arqueólogo. O homem, um pouco nervoso, confirma, e Tsukasa, curiosa, pergunta se poderia conhecer seu local de pesquisa. O pai de Yuzaki, chamado Yusaki, surpreso, concorda. E assim que Tsukasa entra, demonstra um grande interesse pelos manuscritos antigos, o que a surpreende a si mesma. Nesse momento, Yusaki aparece e pergunta o que estava acontecendo. Tsukasa, com um sorriso leve, explica que apenas conversava sobre o trabalho de seu pai. Yuzaki, desconfiado, questiona por que ela estaria tão interessada, já que sempre dizia não gostar de história. Tsukasa tenta responder, mas são interrompidos pela mãe de Yuzaki, que os chama para o café da manhã. Pouco depois, já de volta ao apartamento, Tsukasa sugere, animada, que saiam para fotografar monumentos antigos de Nara. Ela queria registrar aquele momento, pois, em Kyoto, Shito havia atrapalhado os planos. Juzuki, encantado com a proposta, aceita de imediato e os dois começam a tirar fotos dos pontos históricos. Juzuki se surpreende ao notar que Tsukasa conhece muito mais sobre história do que havia mostrado antes. Ela passa a falar sobre como, há mais de 1400 anos, as pessoas viviam, riam, amavam e choravam, assim como hoje. Isso o faz refletir, mas Tsukasa, com um sorriso suave, comenta que, ao menos agora, é possível eternizar momentos com fotos e vídeos como ela havia sugerido para que jamais se esquecessem daquele dia. Yusaki, emocionado, declara diante dela que sua esposa é a mais linda do universo, deixando-a corada e surpresa, mas também feliz. Com uma risada leve, Tsuka diz que já parou de gravar e que todas aquelas imagens de Yusaki seriam mostradas aos sogros. Yusaki, curioso, pergunta desde quando ela ficou tão próxima de seu pai. Tsukasa, com um ar travesso, diz que isso é segredo, mas recorda o que o pai de Yusaki lhe contou. Ele havia se ajoelhado e agradecido profundamente por ela ter salvo a vida de seu filho. No dia em que a polícia ligou avisando sobre o acidente de Yusaki, o mundo dele desabou, mas, ao saber que foi Tsukasa quem o salvou, sentiu como se tivesse voltado a viver. Não sabia como pais tão atrapalhados puderam criar um filho tão inteligente, mas tinha certeza de que, graças a ela, Yuzaki estava vivo. Por isso, só tinha palavras de gratidão e votos de felicidade, prosperidade e apoio incondicional. Ao retornarem para casa, descobrem que o apartamento havia sido destruído por um incêndio. Chocados, Yuzaki corre até alguns jovens que estavam por perto para perguntar se estavam bem. Eles respondem que sim, e explicam que um raio atingiu o prédio, causando o fogo. Enquanto isso, Tsukasa observa Yuzaki com uma admiração crescente. Ela percebe que mesmo diante da destruição, ele não se preocupou com as perdas materiais, mas sim com a segurança das pessoas. Isso a fez vê-lo de maneira ainda mais especial, como alguém realmente admirável. Já à tarde, no novo apartamento, Tsukasa comenta que precisariam lavar as roupas, pois havia muitas acumuladas. Yusaki sorri e diz que cuidaria de tudo, mas ela, um pouco envergonhada, hesita, dizendo que não queria que ele visse suas. Ele, percebendo, sugere lavar as roupas separadamente para que ela se sentisse mais à vontade. Tsukasa, achando que seria muito trabalho para ele, decide que cuidará disso sozinha.